para muitos pode ser um grande vilão, né? Para outros pode se tornar um grande aliado. E hoje eu vou trazer justamente 5 ideias que vão te ajudar a otimizar o seu tempo e fazer do seu tempo, caso seja um vilão, um grande aliado. Então eu vou pedir para que antes você curta esse vídeo, compartilhe para aquele amigo que está assim um pouco perdido, com a vida um pouco assim de pernas pro ar, com a sensação de estar apagando incêndio. E compartilhe esse vídeo para ele, porque eu vou trazer dicas aqui de ouro, tá bom? Então hoje o nosso encontro é rápido, então pegue papel e caneta, mas as dicas são extremamente importantes, tá bom? Então, primeira dica é: você vai observar tudo que você faz ao longo do seu dia. É isso mesmo. Você vai perceber quais são as ações que você desenvolve. E tem que ser totalmente consciente. Anote se for necessário, tá? Aliás, eu até recomendo que anote. Eu já falei sobre isso aqui também no canal. De anotar tudo aquilo que é feito durante o dia para a gente ter a consciência do que realizamos ao longo do dia. Às vezes perdemos tempo com coisas que achamos que não perdemos tanto tempo assim. E aí eu falo sobre o meu exemplo. Por muito tempo, eu percebi que as redes sociais me tiravam aí do meu foco. Então, às vezes eu falava assim, eu vou entrar aqui no meu Facebook, eu vou entrar aqui numa comunidade para poder pesquisar um assunto legal, alguma coisa assim pro cabelo, né? E ali você percebia, passava-se 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, aí do cabelo passava para viagem, das viagens passava pro papo com as amigas, e aí quando me dei conta... me dava conta, já estava um bom tempo na internet, falei, caramba, agora eu tenho que parar para poder resolver alguma coisa. Mas mesmo assim, por muito tempo, eu acreditei que o tempo que eu ficava na internet não era tão grande assim. Na minha cabeça, eu tinha ideia, tipo, de umas meia horinha que eu parava de intervalo, enquanto eu respirava. Quando eu comecei a observar o meu comportamento, e aí eu falo da internet, mas aí pode ser qualquer coisa. No meu caso, pessoal, foi internet. Mas pode ser qualquer outro exemplo, tá? E aí eu me dei conta, quando eu passei a observar os meus dias, ao longo do dia eu comecei aliás, ao longo do dia eu comecei a me observar, mas no final do dia eu comecei a anotar, e eu percebi que eu entrava muitas vezes na internet. E toda vez que eu entrava na internet, aí com o tempo eu percebi que não era pouco tempo, não era 15 minutos, meia hora como eu acreditava. Era às vezes 15, 30 minutos naquele momento, mas depois de umas 15, 30 minutos. E tinham momentos que eram 2 horas assim seguidas. Então eu comecei a me dar conta disso. E eu percebi, opa, o que eu estou fazendo nas redes sociais? Eu devo estar nas redes sociais? Sim. Não há nenhum problema nisso, desde que isso não atrapalhe as minhas obrigações do dia a dia. E aí eu comecei a perceber que muitas das minhas obrigações eram adiadas ou atrasadas, na verdade atrasadas, justamente porque eu perdi muito tempo na internet. E aí quando eu me dei conta disso, eu comecei a me policiar. Eu tirei todas as notificações do meu celular, porque, gente, aquele barulhinho de WhatsApp, né, do Telegram, de que tá chegando mensagem no Facebook, no Messenger, gente, aquilo ali gera uma aflição que dá vontade de a gente abrir na hora para tudo que tá fazendo para abrir. Era o que aconteceu comigo. Então, o que eu fiz? Eu desliguei as notificações, que é uma segunda ideia aqui para você, tá? A primeira ideia é observar tudo que você faz ao longo do dia, né? Se você é o tipo de pessoa que você não consegue resistir às redes sociais, você pode desligar todas as notificações das redes sociais, né, dos aplicativos, e marcar um horário para você acessar. Eu vou acessar somente ali meia horinha durante o almoço e depois eu vou deixar para acessar o resto no final do dia, sei lá, no final da tarde, após o meu trabalho. Isso ajuda. No início é tentador, tá? Você vai ficar curioso, vai querer saber, quer ver a mensagem do boy. Será que o boy me mandou mensagem? Será que a amiga resolveu marcar algum encontro esse final de semana? O que o grupo tá falando? Gera uma curiosidade e aí você tem que ter nervos de aço para resistir, tá? Então essa vai a segunda ideia. Então a primeira ideia, observar tudo que você faz ao longo do dia, para ver o que te faz perder tempo. E claro, você vai eliminar, ou vai reduzir até eliminar. Segundo,
As redes sociais é o grande vilão da maioria das pessoas. Use as redes sociais de modo inteligente. Use para ganhar dinheiro, pelo menos, né? É claro, para se distrair com os amigos, né? Não tem nenhum problema. Mas desde que aquilo não atrapalhe ali as suas atividades do dia a dia. Então, a segunda dica é desligar as notificações ali dos seus aplicativos para evitar ali a curiosidade para você acessar as redes sociais fora de hora. A terceira dica são os post-its. Eu sou muito fã dos post-its. O que eu costumo fazer? Eu organizo a minha vida, eu crio objetivos de vida, quais são as áreas da minha vida que eu preciso trabalhar. Saúde, o que eu preciso trabalhar dentro da área de saúde. Finanças, o que eu preciso trabalhar dentro da área de finanças. Educação, esse eu vou determinando. Então eu traço ali umas 5, 6 áreas da minha vida e eu determino objetivos dentro de cada área da minha vida. Isso aí é o meu objetivo que eu carrego para o ano todo. Faço isso sempre no finalzinho de cada ano. E aí, onde é que os post-its entram aí? Os post-its, eles vão me ajudar a determinar as tarefas que eu vou desenvolver ao longo ali de uma semana, de uma quinzena ou ao longo de um mês. E aí, o que eu faço? Do lado dos meus objetivos, que eu anoto, faço questão de anotar à mão, porque eu sou muito visual e eu preciso ver, né? Eu anoto à mão os meus objetivos e colo no local visível, onde eu olho todos os dias, onde eu passo todos os dias. E os post-its, eu prego eles pertinho de onde estão os meus objetivos. E aí, o que eu faço? Ao longo da semana, o que eu preciso fazer? Eu agora estou usando post-its para as minhas tarefas da semana. E aí eu observo quais são as tarefas que eu preciso realizar ao longo desta semana que tem relação ali direta com os meus objetivos. Por isso que os objetivos ficam bem pertinhos, né? E por isso que eu já fiz a tarefinha de tirar as coisas que atrapalham ali o meu tempo, para que sobre mais tempo para eu cumprir as tarefas realmente importantes e que tenham relação com os meus objetivos de vida. E aí eu coloco os post-its, né? E ao longo da semana eu prego, tem tais e tais e tais tarefas. Essas tarefas são muito importantes, não podem ser adiadas, posso perder dinheiro. Essas são as que eu priorizo, né? E, gente, agora no meio da conversa surgiu uma outra ideia. Eu vou deixar como bônus para vocês aí no final do vídeo, tá? E aí eu vou pregando os post-its de acordo com as prioridades ali das minhas tarefas, né? E conforme eu for cumprindo, eu vou dar um check-in ali nos meus post-its, porque aquilo levanta o meu ânimo para poder cumprir ainda mais, tá? A minha quarta dica é montar um cronograma. Um cronograma diário que eu faço. Eu monto um cronograma semanal, mas com horários. É claro, isso não precisa ser seguido à risca, não precisa ser engessado, pode ser flexibilizado. Hoje, por exemplo, eu fiz eu troquei as atividades de horário. Então, por exemplo, se eu me comprometi com 5 atividades, eu vou cumprir 5 atividades dentro da possibilidade do horário que eu estipulei. Mas, às vezes, acontece um imprevisto. Hoje, por exemplo, eu tive que levar minha mãe ao médico para um acompanhamento de consulta que eu só consegui marcar ontem para hoje. Então, não estava previsto isso e o meu cronograma já estava montado. E aí eu tive que fazer umas readaptações aí ao longo do meu dia para eu poder encaixar tanto a consulta médica dela quanto as minhas outras tarefas que eu também não poderia perder. E aí é uma redução de tempo de uma outra tarefa, né? Mas sem tirar a tarefa, porque são todas muito importantes. E eu fiz um reajuste ali de tempo, né? E aí o que eu faço? Eu monto o cronograma da semana e eu monto mais ou menos os horários. Então vamos supor que eu determinei estudar espanhol. Vou estudar espanhol, ele tirar 1 horinha por dia. Então qual é o horário que eu vou estudar espanhol? Eu funciono melhor no horário da manhã, então vou botar o espanhol para estudar na parte da manhã. Trabalhar. Que horas eu vou começar a trabalhar? Eu vou começar a trabalhar tal hora, sei lá, 9 horas da manhã. Então esse vai ser o horário do meu trabalho. A atividade física. Que horas eu vou mais... para ter uma noção, para ficar organizado o seu dia. Porque aí você pega, legal, essas são as minhas atividades de hoje, esses são os horários. Se você conseguir focar nas atividades dentro dos horários, você consegue resolver tudo muito rápido. É claro que alguns momentos vão exigir maior flexibilidade, uma pequena variação, tudo bem, mas não vai
desorganizar totalmente o seu horário, totalmente a sua rotina. Não, porque ali você estabeleceu uma rotina fixa, porém flexível, né? Ela pode ser readaptada, a gente não vai ser tão rigoroso assim, não é bom ser tão rigoroso assim, mas ela vai te ajudar muito na sua organização, então isso ajuda muito. Então esse é o cronograma, que é a nossa opção número 4. Uma outra opção, que é a quinta, para quem é produtor de conteúdo ou para quem utiliza as redes sociais para divulgar o trabalho, é legal que agende as postagens. Tire um momento, um tempo que você estiver mais tranquilo, mais leve, que der para produzir alguns posts a mais, já comece a agendar postagens. Então, por exemplo, um bom dia para isso é um final de semana, um dia de folga. Pega um momento ali, 1 horinha, 2 horinhas para desenvolver algumas ideias de postagens e já produzir algum conteúdo e já deixar agendado. E tem o Facebook Creator, que é muito bom, eu gosto muito. Pertence ao Facebook e ao Instagram. Não tem redução de alcance se tiver muito pouco. Existem outros também sistemas, só que os outros sistemas prejudicam o alcance e não é legal, não recomendo. Sem contar que alguns cobram. O Facebook Creator não é cobrado e aí você pode acessar gratuitamente, né? É só digitar lá no Google, né, na barra de navegador, Facebook Creator ou Estúdio de Criação do Facebook. E aí você consegue acessar normalmente. Então, é muito prático, é muito fácil de você agendar as postagens, você vai te poupar um tempo. Você já cria não tem aquela época do Fordismo? Produção em massa, né? Para um público em massa, né? É mais ou menos isso. Então, o que na época do Fordismo acontecia? Eles criavam muita quantidade de um tipo específico de um carro, né? Só que era assim, tinha uma galera, um grupo de trabalhadores que ficavam somente na montagem do motor, um outro grupo somente na pintura, um outro grupo somente na bateria, um outro grupo somente na parte mecânica. E era assim, eles iam montando as peças, né, em massa, né? Eles iam produzindo em massa. Então havia ali uma produção em massa de motores, uma produção em massa de baterias, uma produção em massa da parte da lataria, das peças da lataria, depois ia juntando ali em massa, ia juntando as peças, né? E vendiam em massa. Então, a parte da postagem é a mesma coisa. Se você parar e pensar, poxa, eu vou sentar aqui, vou pensar nas ideias, e você anota ali as ideias principais. Se senta ali meia hora, você consegue pensar em, sei lá, dependendo da sua habilidade, de 5 a 15 ou até mais temas para postagem. Se você for uma pessoa muito criativa, até mais que isso. E ali você senta um momento para pensar nas ideias, depois um momento para produzir as artes, né? E depois um momento para você pensar ali no texto que vai para cada arte, para cada ideia. E aí depois é só você pegar e programar as postagens. Então, fazendo uma produção em massa para uma postagem em massa programada, é claro. E aí é só você agendar, eu quero para daqui a 15 dias, quero para daqui a 16 dias, daqui a 17 dias, assim por diante. Tá bom? E a nossa ideia bônus, nossa 6ª ideia bônus, são as pausas. E é uma coisa que eu costumo falar muito. As pausas são importantes. Se você não der um intervalinho, né, para respirar, você vai ter um prejuízo muito grande depois. E aí eu falo em todos os sentidos. Saúde física, saúde mental, em todos os sentidos. Então, ao longo do seu dia, programe também suas pausas. Aí eu vou colocar aqui tarefas, sei lá, vou botar aqui 10 tarefas, você não vai conseguir cumprir. Se cada tarefa você cumprir em 1 hora, você terá 10 horas. E aí você não almoça, você não vai ao banheiro, você não faz uma pausa para um café, não? Claro que faz. Então você não vai cumprir cada tarefa em 1 hora. E 10 horas também é muita coisa. Então, se sua mente estiver sobrecarregada, né, você não vai aguentar. Então, coloque aí no máximo 5 tarefas importantes por dia para cumprir. Se é trabalho, então você bota aí trabalho como uma tarefa. Nem que ela tome a maior parte do seu tempo, aí 9 horas do seu tempo. O que sobrar de tempo, você distribui para aí mais 2 ou 3 tarefas, caso o seu tempo de trabalho seja muito extenso, tá?
Se não, bota mais uma tarefa, ou se não, bota no máximo 5 tarefas importantes. Se você tem aí um tempo aí relativamente bom ali para o trabalho, que te permita fazer um outro trabalho, ou outras atividades sem problema, né? Mas não ultrapasse de 5 tarefas. E aí você coloque intervalos, um intervalo legal de almoço, 1 hora e meia, pelo menos 2 horas. Ah, eu vou botar aqui meia horinha para um soninho da tarde. Ah, vou botar aqui meia horinha no meio da tarde para conversar com os amigos. Ah, para ler um livro legal que eu tenho vontade, que eu não consigo ler há muito tempo. Se você conseguir programar as suas pausas durante o seu dia e também ao longo das semanas, é bom ter um dia para descansar pelo menos, você vai perceber que o seu tempo vai render muito mais. Você vai começar a pensar a sua pausa, fazer aquilo que você tinha vontade de fazer e que você não podia por falta de tempo. Exemplo, eu tenho vontade de aprender um novo idioma. Se você programar uma pausa para um café no final da tarde, você pode usar a sua pausa para poder, enquanto você toma um café, você aprender ali de forma leve, sem aquela obrigação, um novo idioma, por exemplo. Então, assim, a programação de pausas são importantes. Período de férias, pegar um final de semana, sair com a família, sair com os amigos. Isso é extremamente importante, tá? Então, não pode faltar. Então, essa é a dica bônus. Se você pecar na pausa, a vida vai te derrubar. Porque o seu corpo não é uma máquina, você é um ser humano. Você precisa ter lazer, você precisa respirar, você precisa dar descanso ao seu cérebro e ao seu corpo físico, mental, em todos os aspectos. Se você não pausar, a vida pode te pausar. E aí vai te pausar da pior maneira. É uma sobrecarga, uma estafa, né? É um problema de saúde físico, uma consequência física, uma consequência inclusive emocional. Então isso não é legal, tá bom? Então essas foram as dicas, as sugestões, as ideias aí de como otimizar o seu tempo, e eu espero que vocês tenham gostado. Então, beijos e uma ótima semana para vocês.